Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas falas de Jesus que sempre me deixam pensando, sabe? Lá em Mateus, capítulo 6, Qual delas? Tem tantas ali, né? aquela que diz: "O olho é a lâmpada do corpo". Já parou para pensar o que isso quer dizer mesmo assim no nosso dia a dia? Ah, essa. Nossa, com certeza. É uma imagem super forte, né? E à primeira vista pode parecer um pouco enigmática, talvez. Exatamente. Meio misteriosa. Por isso a ideia hoje é a gente explorar juntos o significado dessa passagem. Tentar entender melhor o que Jesus estava querendo dizer ali. Ótimo. E para isso eu acho fundamental a gente olhar o contexto, né? Onde essa frase aparece. Boa. Tá bem no meio do Sermão da Montanha, certo? Isso, precisamente. E mais especificamente, está numa sessão onde Jesus está falando bastante sobre a nossa relação com bens materiais, com dinheiro e os perigos envolvidos nisso, sabe? Mateus 6, ali do verso 19 até o 34. Certo. A parte sobre não acumular tesouros na terra, não servir a dois senhores. Faz sentido colocar essa metáfora do olho ali no meio. Totalmente. E tem outra coisa importante. Jesus, como um mestre judeu, falando para um público judeu, usava muitas expressões que eram, digamos, comuns na cultura deles, tiradas da Bíblia hebraica, o que a gente chama de Antigo Testamento. Ah, então essa coisa do olho como lâmpada provavelmente tinha um significado que eles já pegavam mais fácil. Exatamente. A grande sacada aqui, para a gente entender essa passagem, é pegar o que significava ter um olho bom ou um olho mau naquela linguagem. Não era sobre a visão física, tipo miopia ou astigmatismo. Interessante. Então, olho bom e olho mau eram tipo códigos para outra coisa. Para um comportamento, talvez? Isso, eram expressões idiomáticas bem conhecidas. Um olho bom, em hebraico, tovaim, era um jeito comum de falar sobre generosidade. Generosidade? Sério? Que curioso! Sim. Olha só, lá em Provérbios capítulo 22, verso 9, diz assim: Quem tem olho bom será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Ou seja, a pessoa generosa, de coração aberto, que compartilha, esse é o olho bom. Poxa, faz todo sentido agora. Nunca tinha ligado os pontos assim. Então, o olho bom é o olho generoso. E o oposto, o olho mau, o Ra'aim. Imagino que seja o contrário, né? Exato. O olho mau era expressão para avareza, por egoísmo, para mesquinhez. A pessoa que é unha de fome, sabe? Que só pensa em si. Lembro de ter lido algo assim em Provérbios também, alertando sobre pessoas assim, que até a comida que oferecem é calculada. Isso mesmo. Provérbios 23, ali nos versos 6 e 7, fala pra gente tomar cuidado para não comer na casa de quem tem olho mau, porque essa pessoa tá sempre calculando o custo, tá mais preocupada com o próprio bolso do que com você. É o retrato do egoísmo. Caramba, então Jesus está pegando essas expressões super conhecidas, olho bom para generosidade, olho mau para avareza, e usando para ensinar algo profundo sobre nossa vida espiritual. Precisamente. E tem um detalhe na palavra que Mateus usa em grego que é bem legal. Pro olho bom, ele usa a palavra aplos. Aplos, o que ela significa exatamente? Bom, a tradução mais direta seria simples, único, sincero. Não é só bom no sentido de qualidade, mas também no sentido de não ter duplicidade, de ser íntegro, focado numa só coisa. Ah, que interessante. Então, não é só ser generoso, mas ser generoso de um jeito genuíno. Sem segundas intenções. Focado em Deus, talvez. Perfeito. Aplos sugere uma motivação pura, singular. Uma pessoa cujo coração não está dividido, sabe? Entre Deus e o dinheiro, por exemplo, que é o tema ali em volta. É uma generosidade que brota de um lugar de integridade. E pro olho mau, qual palavra ele usa? Aí ele usa pôneros, que é a palavra comum para mal, perverso, maligno mesmo. Deixa bem claro o contraste. Então temos o olho aplos, simples, sincero, generoso, focado, e o olho pôneros, mau, egoísta, avarento, dividido. Exatamente essa oposição que Jesus estabelece. E aí ele conecta isso diretamente com a ideia de luz e trevas no corpo. Certo. Se os seus olhos forem bons, aplos, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, pôneros, todo o seu corpo será cheio de trevas. Como funciona essa conexão com luz e trevas? Isso também vem da Bíblia hebraica? Com certeza! Na Bíblia hebraica, os olhos são frequentemente associados à vitalidade, à alegria, à própria vida. Quando alguém está bem, cheio de vigor, se dizia que os olhos brilhavam.
Ah, tipo quando a gente fala que alguém está com brilho nos olhos. Exatamente, é uma ideia parecida. Pensa no Salmo 13, verso 3, onde o salmista pede: ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ou em Provérbios 15,30, o olhar amigo alegra o coração. Luz nos olhos é sinal de vida, de bem-estar. Faz sentido. E o contrário, olhos escurecidos. Isso indicava declínio, tristeza, sofrimento, até a proximidade da morte. Lembra de Isaac já idoso e cego em Gênesis 27. Ou Salmo 38, verso 10. O meu coração palpita, as forças me abandonaram, e a luz dos meus olhos, essa também se foi de mim. Olhos sem luz significam vida se esvaindo, fraqueza, escuridão interior. Uau! Então, o que Jesus está dizendo é que a nossa postura em relação ao dinheiro e aos bens, se a gente é generoso, com esse olho aplos, sincero, isso literalmente enche a nossa vida interior de luz, de vitalidade, de alegria espiritual. Exatamente. A generosidade genuína ilumina toda a nossa existência, nosso ser interior. É como acender uma lâmpada dentro da gente. E a avareza, o egoísmo, o olho pôneros. Esse nos mergulha em trevas. Uma escuridão profunda, como Jesus mesmo diz. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, se aquilo que deveria ser sua fonte de luz, seu foco, sua motivação central, está corrompido pelo egoísmo, então a escuridão é total, é um estado de cegueira e vazio espiritual. Nossa, isso é muito forte. Muito profundo. Muda completamente a forma de ler essa passagem. Não é só sobre ter bons olhos, é sobre ter um coração generoso que ilumina a vida inteira. Exato. A nossa relação com o que temos, com nossos recursos, define a condição da nossa alma, vamos dizer assim. Puxa vida. Essa conversa sobre como a gente vê nossos bens, sobre generosidade e como isso afeta a nossa luz interior, é algo que mexe com a gente, né? Dá muito o que pensar. E para quem está nos ouvindo, como será que isso bate aí no dia a dia? É uma reflexão importante para todos nós, sem dúvida. Com certeza. E olha, a gente adoraria saber o que mais chamou a atenção de vocês até aqui nessa conversa. O que essa ideia do olho bom como generosidade despertou aí? Deixa um comentário aqui embaixo contando pra gente. Sua perspectiva enriquece muito o nosso papo. Isso mesmo, compartilhem as reflexões. Ah, e claro, né? Se essa conversa está sendo útil, se está trazendo alguma luz nova para você, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas reflexões que a gente for fazer por aqui. Ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais gente. É isso aí. Bom, mas continuando nessa linha de raciocínio sobre dinheiro, bens, generosidade, isso me leva a uma outra pergunta que sempre surge e que está conectada com isso, eu acho. Qual seria? A riqueza, a prosperidade material. Ela é sempre um sinal de que Deus está abençoando a pessoa? Porque muita gente ainda pensa assim, né? Fulano prosperou, é bênção de Deus. Mas pelo que a gente está vendo aqui, parece que a coisa é mais complexa. Sim, é bem mais complexa. Essa ideia de que riqueza igual bênção automática é uma simplificação perigosa, e a própria Bíblia mostra isso de várias formas. Como assim? Bom, a gente tem os profetas do Antigo Testamento, por exemplo. Pega Amós. Ele descia a lenha nos ricos de Israel. E não era porque eles eram ricos simplesmente. Era porque a riqueza deles vinha da exploração dos pobres, da injustiça social. Para Amós, aquela prosperidade não era bênção nenhuma. Era fruto do pecado, da opressão. Verdade. Ele fala muito sobre pisar nos necessitados, sobre vender o justo por prata. A riqueza ali era sintoma de um problema espiritual grave. Exatamente. Ou pensa em Ezequiel, falando sobre Tiro, uma cidade super rica e poderosa. Ele mostra como o orgulho por causa da riqueza, muitas vezes ligada à exploração e ao comércio injusto, na verdade elevava a vulnerabilidade espiritual e a queda. A riqueza pode ser uma armadilha, entende? Entendo. E no Novo Testamento, Jesus também não parece muito impressionado com a riqueza por si só, né? De jeito nenhum. Pensa na história que ele conta do rico e Lázaro, lá em Lucas 16. Aquilo é um retrato perfeito do olho mau, do olho poneros em ação. Nossa, é verdade. O rico vivendo no luxo, banqueteando todo dia,
e completamente cego para a necessidade extrema do Lázaro, que estava ali na porta dele, cheio de feridas, desejando as migalhas da mesa. Exatamente. O problema do rico não era ter dinheiro. A Bíblia fala de pessoas de posses que seguiram a Deus, como Zaqueu, Lídia, José de Arimateia. O problema era o coração dele, o seu olho mau. Ele era tão focado em si mesmo, no seu conforto, no seu status, que ele simplesmente não enxergava o Lázaro. A necessidade do outro era invisível para ele. E esse egoísmo, essa cegueira por próximo, é o que caracteriza as trevas interiores de que Jesus fala em Mateus 6. Perfeito. O amor ao dinheiro, colocar a segurança e o prazer nos bens materiais acima do amor a Deus e ao próximo, isso é idolatria. E é isso que apaga a luz, que corrompe a imagem de Deus em nós, que deveria se refletir em amor e generosidade. Fica claro, então, que o problema não é a riqueza em si, mas a nossa relação com ela. Onde está o nosso coração, o nosso tesouro? Onde está o foco do nosso olho? É isso. A riqueza pode ser uma ferramenta para fazer o bem, para abençoar outros, para promover justiça, ou pode ser uma corrente que nos prende ao egoísmo e nos cega para o que realmente importa. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou, a mensagem central lá de Mateus 6 sobre o olho ser a lâmpada do corpo é basicamente um chamado para a gente olhar para dentro e ver como anda a nossa generosidade, né? Sim, é um diagnóstico espiritual, podemos dizer. Olho bom, apelo olhar sincero, simples, focado no bem, generoso, ele funciona como uma lâmpada que ilumina toda a nossa vida interior, trazendo vitalidade, alegria, conexão com Deus e com os outros. Isso, enche a vida de luz. Mas um olho mau, poderoso, o olhar egoísta, avarento, mesquinho, dividido, ele nos joga numa escuridão profunda, apaga a nossa sensibilidade espiritual, nos isola. Exato, é como Jesus disse, quão grandes serão tais trevas. É um estado perigoso. No fundo, então, a metáfora do olho é um convite poderoso à autoavaliação, né? Será que a gente está vivendo com foco em acumular para nós mesmos, em proteger o nosso a qualquer custo, ou a gente está cultivando um olho bom, um coração generoso, que se traduz em ações concretas de amor, de partilha, de cuidado com o bem-estar dos outros? É exatamente essa questão. A vida plena, a vida abundante que Jesus veio oferecer, ela não está ligada ao acúmulo de coisas. Ela está ligada a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E esse amor se manifesta de forma muito prática na generosidade. Imitando a generosidade do próprio Deus, que nos deu tudo, né? Exatamente. A abordagem egoísta, do olho mau, ela corrompe por dentro, ela isola, ela adoece a alma. Já a generosidade e o amor ao próximo, isso edifica, conecta, cura e conduz a uma vida realmente saudável e luminosa, cheia da luz de Deus. Puxa, que perspectiva transformadora, muda tudo. Não é sobre o quanto a gente tem, mas sobre como a gente usa o que tem e qual a atitude do nosso coração por trás disso. É sobre a direção do nosso olhar, a intenção do nosso coração. Isso define se andamos na luz ou nas trevas. Muito bom. Deixa a gente com bastante coisa para mastigar, para refletir. E acho que uma boa pergunta para a gente levar dessa conversa, para a nossa vida prática mesmo, seria algo como: se os nossos olhos, no sentido que Jesus usou, realmente refletem a condição do nosso coração em relação à generosidade, que tipo de luz, ou talvez, que tipo de sombra será que as nossas escolhas diárias estão emitindo? Nas pequenas coisas, sabe? Como a gente usa nosso tempo, nosso dinheiro, nossos talentos, nossa atenção. O que isso está dizendo sobre a lâmpada do nosso corpo? Está acesa ou está meio apagada? Excelente pergunta para a gente terminar. Fica aí a reflexão para cada um de nós.